Fala, pessoal! No vídeo de hoje, trazemos uma notícia que vai muito além da geopolítica. Uma fala recente do presidente Lula está repercutindo no Brasil e no mundo, ao misturar críticas à corrida armamentista na Europa com a crise da fome global. São 73 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Um número alarmante. Mas, enquanto isso, países europeus anunciam investimentos bilionários em defesa militar. Estamos falando de até 800 bilhões de dólares. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa é a prioridade certa? Será que esse dinheiro não deveria ser redirecionado para resolver um problema tão básico quanto a fome? O presidente Lula tentou se defender das críticas que recebeu em razão à sua viagem à Rússia, país do ditador Vladimir Putin. Na última sexta-feira, dia 9, o petista acompanhou o desfile militar do Dia da Vitória, que marca a data que os soviéticos venceram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Durante coletiva em Moscou, no fim de semana, Lula disse que, se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A Europa deveria estar festejando o dia de ontem. Porque quem estava em guerra era a Europa. A França deveria estar festejando. A Alemanha deveria estar festejando o dia de ontem, porque graças ao que aconteceu em 1945, o nazismo que estava tomando conta da Alemanha foi derrotado. Então a Europa inteira deveria estar fazendo festa ontem. O dia da vitória contra o nazismo. Ou seja, eu não vejo qual é a crítica que se possa fazer, sabe, de um país que perdeu 26 milhões de jovens. Fazer a comemoração que foi feita. Eu não vejo porque, sabe, eu acho que o Brasil fez. E acho que a Itália vai fazer. Eu acho que é importante fazer, olha, exploração política. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. E discutimos ontem com o presidente Putin que nós queremos paz. E que é importante a paz. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia, que não vai gastar dinheiro em arma. Eu estou reivindicando, desde que eu fui presidente em 2003, vamos gastar dinheiro para combater a fome. São 733 milhões de pessoas que não têm o que comer todo dia. Entretanto, todos os países vão voltar a gastar dinheiro. Eu não sei se é verdade, mas eu vi na imprensa que a Europa vai gastar 800 bilhões de dólares se armando. Quando deveria estar gastando metade disso para a gente dar comida para quem está com fome. Então eu penso que as pessoas precisam pensar de forma positiva, as pessoas precisam ser menos egoístas do ponto de vista do seu pensamento. Olha, então se o Brasil fizer uma festa no Brasil sobre qualquer coisa, está explorando politicamente. Se eu for num baile de carnaval, está sendo explorado politicamente. É pequenez pensar assim, sinceramente, é pequenez pensar assim. Durante uma viagem à Rússia, Lula criticou o que chamou de exploração política de sua presença em eventos ao lado de líderes como Vladimir Putin. Segundo ele, há um exagero nas críticas e uma pequenez por parte de quem tenta politizar tudo o que é feito por seu governo. No entanto, o que mais chamou atenção foi o contraste traçado por ele. O mundo gasta bilhões em armas enquanto milhões morrem de fome. Na teoria, é uma fala que parece ter intenção humanitária. Mas o contexto e os detalhes fazem toda a diferença. A visita de Lula à Rússia ocorre justamente em um momento em que Putin intensifica sua ofensiva contra a Ucrânia. O Brasil, ao se alinhar com ditaduras, como a da Rússia, da Venezuela e até da China, passa uma imagem contraditória, especialmente para quem defende os direitos humanos e a democracia. Essa fala e essa postura internacional podem gerar diversos impactos. Internamente, a imagem do presidente já vinha desgastada por conta de sua política externa, vista por muitos como alinhada a regimes autoritários. Agora, a crítica à defesa europeia em meio à guerra pode ampliar ainda mais essa rejeição, inclusive entre eleitores moderados que votaram no Lula por falta de opção. Externamente, o Brasil se isola. Países europeus e aliados democráticos veem com maus olhos a aproximação de Lula com figuras como Putin. A ideia de um cessar-fogo proposto por líderes como Emmanuel Macron ou Joe Biden ganha pouco respaldo quando o próprio Putin diz que não aceitará nenhuma trégua que não envolva a rendição total da Ucrânia. Além disso,
O discurso de que gastar em armas é um erro pode até parecer justo, mas ignora um ponto central: o direito de defesa dos países. Após a invasão da Ucrânia, a Europa entendeu que estar armada é uma necessidade, não uma escolha. Sem defesa, sem democracia. E aí, Duda, qual a sua avaliação sobre essa situação, sobre essa fala do Lula? E antes que você responda, eu peço para colocarem a arte da capa da última edição de Cruzoé, que tem nada menos do que o dia da derrota, sobre a viagem do Lula, Janja e o Celso Amorim, justamente essa celebração do dia da vitória. Mas e aí, o que você achou? Bom, primeiro propaganda aí da capa da Cruzoé. Aviso a todo mundo que a matéria está aberta para não assinantes, então é uma matéria, afinal, de interesse público, importante que todo mundo leia, então é só acessar lá no site da Cruzoé. Em relação à fala do Lula, ele diz ali que como assim, né, exploração política? O próprio Lula, lá em Moscou, disse que havia um interesse político na viagem dele. Então, não faz sentido ele criticar as pessoas por estarem falando que tem aí uma exploração política. A política foi um dos motivos do Lula viajar para Moscou. Eu já apontei aqui também que não tem grandes interesses econômicos, comerciais, culturais, educacionais nessa viagem aí. O Brasil já importa fertilizante, já importa diesel da Rússia, e tudo acontece normalmente. Ir até lá foi um gesto político. Então, o Lula não pode agora reclamar dos críticos que estão apontando que ele faz um uso político dessa história. E aí tem essa fala dele é uma sequência de erros grotescos de história, né? Ele querer que a Alemanha comemore o fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. O nazismo comandou a Alemanha por muito tempo com o apoio da população. Então, não faz nenhum sentido ele achar que a Alemanha vai comemorar isso. A Itália tampouco. A Itália estava com Benito Mussolini, fascista, aliada do Hitler nazista na Alemanha, né? Os países integravam o eixo que foi derrotado. Então, a Itália tampouco vai comemorar. Os países aliados comemoraram no dia 8 de maio, então um dia antes. E essa história aí de gastar em arma, ele fala, não tem... eu publiquei esse artigo na Cruzoé, então também convido o pessoal para ler. Agora, ele também fala também dessa história de não é para gastar em arma, tem que gastar em comida. Se a Europa parar de gastar em arma e for gastar em comida, o que vai acontecer? O Putin vai invadir a Europa inteira, vai chegar até em Portugal. Então a Europa sabe que precisa se defender, aprendeu isso claramente na invasão da Ucrânia. Se a Europa não se defender, vai ser uma ditadura de cabo a rabo ali. O Putin vai mandar míssil hipersônico, míssil balístico e drone para cima de todo mundo. Então a Europa quer se defender, quer sobreviver, quer continuar sendo uma democracia e não virar ali um país satélite do Putin. Ricardo Kertzmann. Olha, eu fico impressionado como que os anos vão passando e o presidente Lula ele vai ampliando a sua capacidade de piorar todas as suas falas, os seus pensamentos a respeito de quase tudo. Porque a cada ano que passa, a cada ano que ele envelhece, né, ao invés de melhorar, a história diz que vinho melhora com o passar dos anos, intelectualmente falando, ele piora muito. Porque ele deturpa fatos, ele inverte a lógica. O artigo, essa imagem que acabou de ser colocada na tela, do artigo brilhante, esse que o Duda escreveu, né, essa imagem retrata tudo. Porque o Lula faz picadinho da história, ele faz picadinho de fatos históricos para poder tentar convencer as pessoas de que de alguma forma ele tem razão. Como que ele pode dizer que é errado, né? Ele pode dizer que estamos exploração política da visita dele à Rússia, sendo que é uma coisa grotesca sob o aspecto moral, sob o aspecto de diplomacia, sob o aspecto histórico. 7
ditadores. Dos 29 chefes de Estado que estavam lá, 27 são ditadores. Ele se sentou ao lado de Vladimir Putin, um sanguinário, alguém que invade uma nação soberana, que mata milhares, alguém que já promoveu limpeza étnica há tempos na Chechênia, uma pessoa que já mandou bombardear civis na Síria, que persegue, oprime o povo no Cáucaso, uma pessoa que, coincidentemente, opositores políticos, jornalistas críticos acabam sofrendo acidentes, acabam morrendo envenenados, caem de varandas. Então ele vai à Rússia, uma nação invasora, senta-se ao lado desse tipo de gente e quer que não seja criticado. E ele diz que as críticas são exploração política. O que ele quer? Que a gente bata palma para esse tipo de infâmia? Sinto muito, presidente. Do jornalismo independente, de quem não lambe botas para ditador e ditadura, o senhor vai encontrar isso, é crítica. No fim das contas, fica a dúvida. O presidente Lula realmente quer discutir soluções para a fome global? Ou usa esse discurso como cortina de fumaça para justificar alianças ideológicas? Enquanto 73 milhões de pessoas seguem sem comida, o mundo enfrenta um dilema moral: investir em defesa para garantir a paz futura ou investir agora para salvar vidas? A resposta talvez não seja tão simples. Mas uma coisa é certa: a posição do Brasil nesse xadrez internacional pode custar caro, não só em reputação, mas em oportunidades comerciais, diplomáticas e principalmente em credibilidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual a sua opinião? A fala do presidente é justa ou irresponsável? Compartilhe, curta e se inscreva para mais análises aprofundadas como essa. A gente se vê no próximo vídeo.